De volta com o Educador Entrevista, continua aqui na companhia do Marcelo Arruda. Marcelo, gratidão pela participação conosco aqui no programa de hoje. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos telespectadores da TV Educadora. É sempre um grande prazer participar aqui, podendo trazer informações e contribuir com o esclarecimento das questões aí para a nossa sociedade. O Marcelo, quanto tempo atuando na Receita? Bom, eu trabalhei na Receita Federal por 25 anos. Agora eu me aposentei porque eu já tinha tempo de exercício de outras atividades antes do ingresso na Receita. Mas foram 25 anos de trabalho, sendo 2 deles na Delegacia de Franca, praticamente 23 anos aqui na Agência de Batatais, mas desses últimos 23 anos, 4 anos trabalhando numa equipe especializada da Superintendência da Receita Federal em São Paulo. E o que a gente percebe e vê que é um fator interessante também é a questão tecnológica, que cada vez mais ajuda no processo, e se fala muito que daqui a pouquinho a gente não vai, a gente já está vivenciando isso, né? Que a gente nem vai declarar mais imposto, né? Que a gente vai de fato baixar, só verificar se os dados estão corretos. Concordar ou não, né? Isso. Então, de fato, as coisas caminham para esse sentido, né? Por exemplo, hoje o cidadão já tem aquela declaração de imposto de renda pré-preenchida. O que é essa declaração pré-preenchida? A Receita Federal, a partir de inúmeros dados que ela obtém de inúmeras fontes, né? A fonte pagadora, bancos, financeiras, enfim, todas as informações que são coletadas, ela já tem condições de, a partir daí, fazer esse serviço de pré-preenchimento da declaração para o contribuinte. E o contribuinte concordando com aquelas informações, né, ou não, ele vai deixar ou retirar alguma daquelas informações e, eventualmente, acrescentar outras que a Receita ainda não tem o conhecimento. Então, isso facilitou bastante a vida do contribuinte de fato, né? A preocupação que a gente tem, né, recentemente, nós tivemos a agência da Receita Federal aqui de Batatais fechada. A nossa agência da Receita aqui, ela funcionou por mais de 40 anos, sempre prestou excelentes serviços, não só para a sociedade batataense, como para os cidadãos de toda a nossa região, que a gente fazia um atendimento regional. Então, com essa questão da evolução tecnológica e economia de gasto, etc. e tal, a Receita entendeu que, como a maioria dos serviços já está disponíveis nos meios digitais, que as pessoas têm condições de prestar suas informações, obter informações, enviar documentos para a Receita através do meio digital. De fato, é possível, mas não é simples nem fácil para que, principalmente, o cidadão pessoa física consiga se virar. Exato. E quando a gente fala, né, dessa questão específica, né, do cruzamento dos dados, isso já ocorre há muito tempo, né? Não é uma novidade. Há muitos anos já é feito isso. Inclusive é o seguinte, a gente vê que as empresas têm uma série de declarações acessórias que elas são obrigadas, além da própria declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, elas têm outras inúmeras declarações que elas são obrigadas a prestar. Nessas informações tem os informes de rendimento de pagamentos que ela fez de salário para os seus próprios funcionários, de recebimentos, de compras, de transações, enfim, né? Todas as pessoas jurídicas são obrigadas a informar a remuneração que pagam para os seus funcionários, tem uma declaração própria que é entregue para a Receita, que é a DIRF. Então, a partir dessas informações, é feito um cruzamento dessas informações, né, que vai permitindo a Receita cada vez mais ter conhecimento da vida financeira e das transações negociais e comerciais de todo cidadão e de todas as empresas. E isso já vem há mais de 20 anos acontecendo, quase praticamente 30 anos, né? Então, o que vem acontecendo recentemente, que trouxe um certo pânico aí para as pessoas, não é novidade nenhuma, é, na verdade, apenas um ajuste de declaração e um ajuste dos valores que tem que ser frequentemente reajustados, né, para que estejam atualizados com a realidade de hoje. Eram menores, inclusive, né? Isso. As informações que eram obrigadas, por exemplo, no caso específico dessas informações dos bancos, quem eram obrigados a prestar essas informações? Os bancos comerciais
e as administradoras de cartões de crédito, né? E elas tinham uns limites de valor. Acima de 2 mil, elas tinham que prestar essas informações, e acima de 6 mil para pessoa jurídica também eram obrigadas a fazer essas informações. Na época dessa legislação, e isso já faz quase 20 anos, nem se sonhava em falar em PIX, né? Então, com a novidade do PIX e com o volume de transações financeiras que é feito por ele, que é um negócio estupendo, né? Eu acho que nem o Banco Central, quando lançou, imaginou que o número de transações e o volume de recursos ia ser tão alto. Então, o que a legislação fez foi fazer o seguinte, foi tornar obrigatório que as transações via PIX também sejam informadas. Só que a Receita ainda aumentou o limite de 2 mil para 5 mil no caso de pessoas físicas e de 6 mil para 15 mil para pessoas jurídicas. Então, isso são dados que vão referenciar a Receita Federal no cruzamento com outras informações para levantar casos suspeitos de sonegação fiscal, de corrupção, etc. e tal. Então, não é o objetivo da Receita não é ir lá e pegar o pequeno contribuinte, o microempreendedor individual, né? Ela não está preocupada com essa transação de valores mais baixos. Mas também é um recado que ela manda para a sociedade, para o cidadão, que ele não deve sonegar rendimento. Porque a gente sabe que, infelizmente, Luciano, a gente que tem rendimento assalariado, ou seja, a gente que tem patrão, o nosso patrão já informa quanto que é o nosso salário para a Receita Federal. Já os autônomos, às vezes eles faturam 2, 3, 4 vezes mais do que o salário de um trabalhador registrado, mas eles muitas vezes omitem esses rendimentos para a Receita Federal. E outras formas de transações, tráfico de droga, lavagem de dinheiro, enfim, que andam à margem. Então, o que acontece com você, cidadão? Inclusive você que está preocupado com essa questão aí. Você está pagando imposto, enquanto os demais estão nadando de braçada, estão ganhando muito mais do que você e não estão pagando imposto nenhum. Isso não é justo. Né? É justo que todos paguem. Inclusive, se todos pagassem impostos da forma devida, a gente poderia pagar menos. Poderia pagar muito menos. As alíquotas no Brasil poderiam ser muito menores se todos pagassem o que a lei já obriga desde sempre. Tem muita gente pagando pelo sonegador. É isso. Não é de agora que é obrigatório pagar imposto de renda. Sempre foi obrigatório, tá? E uma outra coisa importante entender também é o seguinte, a Receita não é sua inimiga, tá? É através da atuação e do trabalho da Receita Federal que o cidadão se vê obrigado a entrar na conformidade de pagar os tributos. E para que servem os tributos? Todos os serviços sociais, os serviços prestados pelas administrações públicas em geral, é financiado com recursos dos impostos. Então, educação, saúde, previdência social, assistência social, tudo isso é garantido com recursos dos impostos que são pagos e que permitem ao Estado, ao município e ao governo federal prestar os serviços públicos e, se possível, e o que a gente deseja, sempre com a melhor qualidade possível. A gente sempre fala aqui, né, a respeito de como proceder certinho, né? A gente já está aí numa fase, daqui a pouquinho, de declaração de mês, etc. E muitas vezes as pessoas não sabem muito bem como lançar. A gente falava aqui no intervalo a respeito de dados médicos. É uma coisa que sempre dá algum probleminha e tem que ter cuidado na hora de lançar. Isso é verdade, Luciano. Mas você sabe que, inclusive, essa questão de dados médicos, né, vamos fazer um parênteses aqui, recentemente também a Receita lançou uma norma que torna obrigatória a todos os profissionais da área da saúde, né, os autônomos, que não são pessoa jurídica, mas atuam como pessoa física, quer dizer, em nome próprio, né? Eles, a partir de agora, eles são obrigados também a fazer, eles só podem emitir o recibo de prestação de serviço através de um aplicativo próprio da Receita de Saúde, né, onde ele vai informar os dados do paciente, quem fez o pagamento e os dados dele, prestador. Ele é obrigado a enviar essas informações mensalmente para a Receita Federal. Até para apurar o carnê-leão, ou seja, o valor do imposto que ele deve pagar
como profissional mensalmente, porque como ele não é empregado, não tem o patrão que declara. Sim. Essa informação tem que vir de algum lugar, então vai vir a partir daqui para o Carnê-Leão, né? E essa questão da informação dos recibos a partir desse aplicativo vai facilitar em muito a vida do cidadão pessoa física. Por quê? Antigamente, quando você declarava suas despesas médicas no programa do Imposto de Renda da Receita Federal, aquelas informações que eram recibos emitidos por clínicas ou hospitais, elas já eram obrigadas a informar há mais de 20 anos para a Receita Federal essas informações. Então, você declarava, eles tinham declarado, tanto que na declaração pré-preenchida, essas informações já vinham até recuperadas na sua declaração. Às vezes até você esquecia que tinha ido no médico lá, tinha pago uma consulta, um médico que é uma clínica, né? Sim. Na hora que você vai fazer a sua declaração pré-preenchida, ela te lembra, ó, você tem essa consulta que você já fez aqui. Então, o sistema recuperava todos. Agora, dos profissionais autônomos da área de saúde, dentista, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, enfim, esses profissionais todos, se eles não declarassem, não vinha nada para você na sua informação. E muitas vezes acontecia o pior ainda. Você declarava na sua declaração que você tinha feito uma consulta com aquele médico, tinha pago o valor X da consulta, mas eventualmente o médico não declarava. Então, na hora que fazia o cruzamento, você declarou, ele não declarou, os dois caíam na malha, tanto o médico quanto o paciente. Então, aí eles tinham que apresentar a documentação, e aquele que tivesse omitido a informação ia ser autuado, né? Inclusive, aquelas questões de fraude, de pessoas que compravam recibo, no passado acontecia muito isso daí, também vai ter esse cruzamento, cada vez mais vai diminuir os crimes fiscais, né? Então, isso tudo, pessoal, vai no sentido da conformidade que a gente fala, né? Da justiça fiscal. Você pagou uma consulta médica, o seu médico se recusou a emitir o recibo para você, por exemplo, se você declarar, ele vai cair na malha. Uhum. Daí agora, com essa declaração que faz o cruzamento dos recibos que foram emitidos por esses profissionais com a sua declaração de imposto de renda, automaticamente, inúmeros casos, assim, uma leva de gente que antigamente caía na malha, já vai ser liberado o processamento da declaração, e se a pessoa tiver direito à restituição, vai receber normalmente, sem ter que esperar 1 ano, às vezes 2 anos, para apresentar a documentação, para só depois ser liberada a restituição. Então, isso tudo vai no sentido da conformidade. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: aquele contribuinte que declara tudo direitinho, que tem o rendimento, declara, faz os pagamentos e tal, não precisa se preocupar com nada. Na verdade, isso vem para facilitar a vida do cidadão. Quem que precisa se preocupar? Quem sonega renda da Receita Federal, aqueles que fazem lavagem de dinheiro, distribuindo PIX para um monte de gente, para depois o PIX voltar para a conta deles, enfim, tem uma série de estratégias, né? E as pessoas têm tido preocupação também, eu tenho acompanhado nos fóruns de discussão, mas eu pago as despesas da minha mãe toda no meu PIX, depois a minha mãe, aí eu faço um PIX único da conta dela para minha conta, porque a minha mãe não sabe lidar com pagamentos, então eu pago tudo da minha conta e depois ela me reembolsa o dinheiro. Então isso, quer dizer, é óbvio, isso daí vai gerar um volume de transações, às vezes superior à renda da pessoa. Uhum. Entendeu? Que dependendo do volume, pode chamar a atenção da Receita, né? Agora, é uma questão plenamente justificável. Eu fiz o pagamento das despesas da minha mãe, a minha mãe fez um PIX para mim me reembolsando, porque ela não sabe mexer com aplicativos, etc. e tal. O que vai acontecer? Vai ser autuado? Vai receber a infração? Nada disso. Uhum. Provou aí a movimentação. Isso. Agora, aquele cidadão que ganha R$7 mil por mês, que ele declara na declaração do imposto de renda dele, e ele gasta 30 mil por mês com PIX, ou 30 mil por mês no imposto de renda dele, com frequência, 1 ano, 2 anos, 3 anos, gastando 2, 3 vezes mais do que ele tem de renda todo mês, quer dizer, eu ganho 7, estou gastando 21, estou gastando 3 vezes o que eu ganho. Quer dizer, aí tem alguma coisa. Então, nesses casos, a Receita pode, de fato, intimar o cidadão a apresentar provas da origem daquele recurso que permite ele fazer aqueles gastos por um tempo tão prolongado. Quer dizer, então,
São situações e situações. E também a gente tem que entender que a Receita Federal não está preocupada em prejudicar a vida do MEI, né, que faz uma transação, sei lá, de 8 mil, 9 mil reais, tal, e colocar o cara numa malha, intimar o cara e jogar os leões para cima desse cidadão. Não é esse o objetivo. Mesmo porque a Receita, ela faz um esforço grande no sentido de formalizar as pessoas que estão na informalidade, naquelas atividades informais, para que elas, inclusive, tenham direitos como previdência, aposentadoria, que, na maioria das vezes, as pessoas não tinham, né? Então, vamos dizer assim, é lógico que a gente tem que buscar conformidade. Então, o cidadão honesto, ele tem que se preocupar que está lançando as informações em conformidade, porque vai haver esse cruzamento. Quem tem que se preocupar com a questão de ser taxado, agora eu vou ter que pagar imposto e tal, são aqueles que sonegam os impostos e que são esses que a Receita procura. Exatamente. E de fato, né, a gente acaba observando justamente isso. Também é uma ferramenta de tentar evitar outros tipos de fraudes. A gente vê hoje, né, o quanto se aplicam golpes utilizando ferramentas como essa. E é lógico que o sujeito lá está com uma ferramenta de golpe, está com os laranjas lá. Essa movimentação também começa a ser informada. Sim, né? Com certeza. A Receita vai começar a receber a informação desses valores movimentados, né? E esses valores movimentados com frequência de uma pessoa que não declara imposto de renda, ou que declara ser isento do imposto de renda, vai começar a chamar atenção, inclusive para identificar a origem, ou se é frequente esse tipo de operação, né? A gente vê que, infelizmente, os golpistas hoje, o cara te manda um boleto fraudado, você faz o pagamento, cai na conta de alguém, que é um laranja, e esse alguém repassa o dinheiro para o golpista. Isso hoje já é lastreável, e mesmo assim as pessoas não estão preocupadas. Então, o que a Receita quer fazer é tentar combater os crimes de fato. Então, você que não é criminoso, que não combate, que não, vamos dizer assim, não realiza crimes, fraudes, etc. e tal, você não tem que ter preocupação. E outra informação muito importante também, Luciano, é o seguinte, que não vai ter uma taxação sobre o Pix, que essa foi uma outra mentira que inventaram. Infelizmente, nós estamos vivendo a era das fake news, né? E agora, com esses novos padrões de verificação de autenticidade das notícias, a coisa vai degradar absolutamente, né? Então, qualquer imbecil põe uma notícia falsa lá, ou faz uma manipulação por inteligência artificial, as redes sociais não verificam a veracidade daquelas informações, e tudo isso vai ficar circulando. Então, a gente precisa tomar cuidado, realmente, para as fontes de informações que a gente ouve, né? E, preferencialmente, buscar as informações da fonte da notícia, né? Se a questão é a Receita Federal, vai até o site da Receita Federal, busque informações, ou então procure canais de informações oficiais com jornalistas sérios, responsáveis, que inclusive são responsabilizados pelas notícias que veiculam, para você poder ter uma noção da realidade, porque hoje em dia, infelizmente, a realidade anda distorcida, e o pior de tudo é que esse ambiente virtual ainda não é criminalizado, ao contrário do que acontece com o jornalismo profissional. Exatamente. E, de fato, né, a gente acaba vendo o desserviço que esse tipo de informação traz. A gente vê redes aí já mostrando estabelecimentos que não estão aceitando Pix, né? Ou pior, estão querendo cobrar pelo Pix, que é completamente irregular, justamente com base em informações inverídicas. Não, e é uma coisa ridícula, porque eu digo assim, é uma transação à vista. Quer dizer, como é que você vai se recusar a receber um Pix? É uma transação à vista. Se você pagar com cartão de crédito, o banco também vai informar para a Receita Federal. Quer dizer, isso é o cúmulo do absurdo. Quer dizer, se a gente caminha para o rumo das informações que são veiculadas nas redes sociais, daqui a pouco a gente só vai poder fazer negócio com dinheiro. Se eu for no restaurante, eu vou ter que pagar em dinheiro, porque senão o restaurante não aceita. Se eu for no médico, não, só recebo se for em dinheiro, porque senão a Receita vai me pegar.
Então, quer dizer, é uma coisa absurda, né? É igual acontecia na época da CPMF, que as pessoas não queriam, e a CPMF era uma contribuição, é uma outra coisa. Mas muitas pessoas recusavam a receber cheque, queriam receber só em dinheiro, porque não queria pagar imposto. E acaba sendo uma questão até que eu falo assim, que é descarada, né? Quer dizer, você vai num dentista, por exemplo, o cara fala, não, eu não recebo Pix nem cheque, eu quero em dinheiro vivo, porque senão eu estou rastreável. Ah, mas e você, cidadão, que é empregado, que paga imposto de renda na fonte? Você pode pagar para o cara da forma que ele quer receber, para ele não pagar imposto, você é obrigado a pagar. Então, assim, a gente precisa ponderar bem as coisas, a gente precisa, infelizmente, hoje em dia, com essa questão das redes sociais, das mídias sociais, com fake news, etc., a gente precisa ter um senso crítico muito apurado. Então, a gente precisa pensar, né? Exato. E como é que esse sujeito vai fazer a movimentação disso? Né? Vai ficar com o dinheiro físico embaixo do colchão? Não tem uma lógica. Então, né? Você sabe que esse é o grande problema dos traficantes, dos contraventores. O cara tem muito dinheiro em espécie na mão e ele não tem como dar vazão para aquele dinheiro. Então, ele vai fazer atividades de lavagem de dinheiro, que é um segundo crime que ele está cometendo. Compra um estabelecimento comercial para poder tornar o dinheiro dele utilizável. Então, quer dizer, essas pessoas, elas estão à margem da sociedade. Então, você, cidadão, não precisa se preocupar com eles. Quem tem que se preocupar com isso são eles. Nós que somos trabalhadores, honestos e fazemos da nossa vida diária uma coisa normal, vai continuar sendo normal, nós não vamos ser taxados a mais. Oxalá a gente veja esse ano agora de 2025 a lei que o presidente da República prometeu, né, de isentar de imposto de renda o trabalhador que ganha até R$5.000. Eu digo oxalá porque é esse o trabalhador que está pagando, enquanto o cara que ganha 100 mil por mês está pagando nada de imposto de renda. Né? Eu acho legal. Outro dia eu estava vendo no Jornal da Cultura o Leonardo Sakamoto, que é um cientista político, um cara muito inteligente, e ele brincando o seguinte, ele falava que essas questões de taxação, etc e tal, né? Quando fala de taxar os super ricos, taxar dividendos e tal, né? Que se provoca um auê na massa, né? E aquele trabalhador que já é taxado em tudo que é possível, fica preocupado. E ele ainda brinca assim, não é você que financiou seu Renegade em 60 meses, que é rico. Rico é o cara que compra 10 Renegade por mês, enquanto você vai ter que pagar em 60 meses o seu. Então, é desses que nós estamos falando. Não é de você que é trabalhador e que já paga imposto. O que a Receita quer, o governo quer, e nós, cidadãos, devemos querer também, é que todos paguem, inclusive aqueles que mais ganham. E a pergunta do Augusto e do Renato aqui, se poderia haver a volta desse posto ou de algo, né, que cumpra uma função. Então, lembrando que a gente tinha, na verdade, uma agência da Receita Federal aqui, que é a agência da Receita, ela é um prolongamento de todas as divisões da Receita, em menor proporção. Então, nessa agência, a gente atende todos os serviços que são relativos à Receita Federal eram atendidos na agência. Com o fechamento da agência, realmente as pessoas ficaram desassistidas. Quem tem condição de se virar procurando nas redes sociais, na internet, né, que tem conhecimento, sabe mexer na informática, etc. e tal, se utilizar, encontra as informações. Agora, o restante das pessoas ou vai procurar um contador ou não vai cumprir uma intimação da Receita, e aí o buraco é muito mais embaixo, aí a coisa vai se complicando, entendeu? E sem falar que é o seguinte, às vezes é uma questão simples para resolver uma questão num CPF ou para resolver uma questão de uma dúvida quanto a um rendimento na declaração de imposto de renda ou uma declaração de imposto de renda que foi feita de forma equivocada, que tem que ser retificada, encaminhar documentos e tal, e essas pessoas ficam perdidas. Se elas não prestarem as informações, a Receita Federal vai fazer o lançamento de acordo com o entendimento dela. Né? Então, assim, é muito importante um atendimento da Receita Federal.
né, uma porta para a Receita Federal para que o contribuinte possa ter acesso. Com o fechamento do posto da nossa agência da Receita aqui, há a possibilidade, a Receita já abriu, inclusive no município de Brodowski, no município de Altinópolis, um PAV. O PAV é um posto de atendimento virtual. Não é o mesmo esquema de atendimento de uma agência da Receita Federal, mas é um protocolo da Receita Federal, onde o contribuinte com a questão, ele vai poder levar a documentação lá. Olha, eu estou com um problema aqui, mas eu não sei como que eu abro o processo para juntar os documentos para encaminhar para a Receita. Então, a Receita vai auxiliar, o posto de atendimento virtual vai auxiliar com essas questões. E é exclusivamente para atender pessoas físicas, viu, Luciano? Não vai atender pessoas jurídicas, né? E é para auxiliar o cidadão nessa sua, como é que fala assim, conexão com o ambiente virtual para cumprir as obrigações tributárias e atender eventuais intimações da Receita ou fazer pedido de esclarecimentos. Eu queria lembrar também que aqui em Batatais nós já temos um núcleo de atendimento fiscal, que foi implementado lá pelo Claretiano, que está funcionando. Esse sim faz o atendimento de pessoas físicas. É como se fosse um plantão fiscal, só que prestado por uma entidade do terceiro setor, não é a Receita. É o Claretiano, os alunos do Claretiano, sob supervisão de um professor e sob a supervisão da Receita também, fazem esclarecimento de dúvidas, então atendem pessoa física, microempreendedores individuais e também as ONGs que têm que prestar informações para o fisco e que têm dúvida. Então esse núcleo de atendimento fiscal ajuda nesse aspecto. Só que eles não dão entrada na documentação. Tá? Já o PAV, ele vai dar a entrada na documentação, mas não tem o plantão fiscal. Então a gente, vamos dizer assim, é uma interface, vamos dizer assim, real com o ambiente virtual que vai estar sendo disponibilizado para o nosso contribuinte, evitando assim que o cidadão tenha que se deslocar para outros municípios, para Brodowski, para Altinópolis, para Ribeirão Preto, para Serrana, para Franca. Então eu falo assim, nós que já tivemos uma agência da Receita Federal, deixarmos de ter esse atendimento e o nosso morador de Batatais ter que ir lá em Brodowski procurar o atendimento, porque aqui em Batatais não tem um posto de atendimento virtual, chega a ser vergonhoso para a nossa cidade. Exato. E fora essa questão prática que a gente estava falando aqui, né? Olha, pessoa física foi lá, recebeu uma carta, tem que prestar informações e aí você não tem um posto. Ou seja, tem que agendar em uma outra cidade para poder sanar o seu problema. Muitas vezes o cidadão, para buscar informação ou até mesmo para protocolar e entregar a documentação, se ele quiser fazer isso na Receita, ele tem que fazer um agendamento. E às vezes o agendamento mais próximo está fora do prazo que ele tem para cumprir a obrigação, ou muitas vezes está fora do prazo se ele quiser agendar aqui perto. Às vezes ele vai tentar agendar em Franca ou em Ribeirão, não tem no prazo que ele precisa. Aí ele tem que se deslocar às vezes para São Paulo, Campinas, Limeira, Araçatuba, São José do Rio Preto, que às vezes a agenda permite que seja feita antes daquele prazo, para ele poder ir lá, pegar as informações e fazer o protocolo, né? É lógico que se a pessoa tiver habilidade em lidar com o ambiente virtual, como as empresas maiores que já estão estruturadas, os contadores e tal, eles conseguem fazer 95% de tudo isso pela internet, pelo ambiente virtual. Mas para o cidadão comum não é fácil. Eu digo porque eu fui ajudar outro dia um senhor que estava com um problema, eu que já trabalhei 26 anos na Receita, tive um trabalho lascado para encontrar aonde estava a informação, as orientações sobre o procedimento. E aí eu fui tentar fazer o agendamento para ele poder regularizar a situação dele. O agendamento dele só tinha disponível para dali 15 dias em Araçatuba, que é uma coisa que inviabilizava para ele. Então eu orientei ele a procurar um contador para realizar o trabalho, foi feito tal, mas obviamente ele teve que pagar por isso. Então o que a gente quer, o que a gente anseia é ver um posto de atendimento virtual aberto aqui na Receita. Aí nós teríamos o posto de atendimento virtual e o NAF. São dois projetos distintos da Receita, mas que se complementam. E assim, a gente pode tentar buscar minimizar o trauma da população
em ter que prestar informações para a Receita Federal, porque todo mundo, a hora que vê o logotipo da Receita Federal, a pessoa já leva um susto imenso. Sim. A hora que ela vê que ela não tem a quem recorrer, então é desesperador. Exatamente. Bom, o NAF já está em funcionamento junto ao O NAF Claretiano. já está em funcionamento lá no Claretiano e o serviço é prestado pelos alunos do Claretiano sob supervisão de um professor. O PAV é o que a gente está lutando para a gente ver se a gente consegue trazer para Batatais, para que a gente possa ter um atendimento digno para a nossa população aqui. Perfeito. E aí é isso, né? Precisa dessa parceria com o município para que a ação ocorra. Isso, porque o PAV, como ele envolve informações, porque o cidadão vai levar as informações dele e quem vai receber isso vai ter acesso a essas informações, então para que não haja quebra do sigilo fiscal, esse convênio obrigatoriamente tem que ser feito com o município, né, para a preservação do sigilo dessas informações. Uhum. Porque hoje a gente tem também a chamada LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Isso. Então tem uma série de regras aí que tem que ser seguidas, por isso tem toda a formalização. E essa responsabilização é no sentido de trazer segurança para o contribuinte, né, para que esses dados não vão ser vazados. E traz segurança para o fisco também, de que não corre risco daquelas informações serem vazadas por alguém deste posto de atendimento virtual. Que é um dos grandes problemas que a gente vive hoje, que a gente percebe que boa parte dos golpes estão estruturados em dados vazados. É isso. A gente vê que, infelizmente, aí, bancos, correios e etc. e tal, principalmente onde envolvem estagiários e que não tem esse vínculo, a gente vê muitos problemas acontecendo aí. Então, esse PAV da Receita Federal, apesar de ter estagiários, mas ele vai estar sob a supervisão de um servidor público municipal ou um comissionado, quer dizer, vinculado ao município, que tem a responsabilidade de gerir esse posto aqui. E é uma coisa pequena, não são 20, 30 estagiários, são 2 ou 3 estagiários que vão estar sob a supervisão direta desse supervisor. Voltar na questão do Pix, que ainda gera dúvida, não é? Com relação ao Pix aqui, a pergunta do Adriano. As transações de cartão vão ser somadas ou não? 5 mil Pix, 5 mil cartão, etc. São por meios de transação, tá? Se você fizer no Pix, e outra coisa importante, a questão do Pix, por exemplo, não é um Pix superior a 5 mil reais. É a soma. Vários Pix somados, se ultrapassou 5 mil reais, já é obrigado a declarar. Várias transações no cartão de crédito que já superou 5 mil reais, já é obrigado a informar. E para as pessoas jurídicas esse valor é de 15 mil reais. Tá? Mas, pessoal, eu insisto com vocês, o Pix não é taxado, assim como as operações do cartão de crédito, não é taxado. Não foi criado um novo imposto com essa legislação. O que foi feito foi regular para que essas informações sejam repassadas ao fisco para que ele tenha controle de fazer, tenha condições de fazer esse acompanhamento que eu falei. Mas volto a insistir, você, pessoa física, cidadão, emprestei meu cartão para minha irmã comprar uma televisão, agora eu estou ferrado porque vai passar o meu limite e tal. Não precisa se preocupar com isso, tá? A Receita Federal, ela não quer pegar o pequeno, não. O que a Receita Federal quer fazer é organizar mais o ambiente, dar mais conformidade, né, no sentido das informações que são prestadas, e com isso poder pegar quem precisa ser alcançado. Foi o que a gente estava falando, é a questão da justiça fiscal. A Receita Federal ambiciona buscar a justiça fiscal. Exato. E é interessante você destacar isso, como você já falou anteriormente, né? Olha, o brasileiro tem muito dessa informalidade no sentido de empresta o cartão para alguém da família e etc. Mas tudo isso é justificável, né? Isso. Se a Receita chamar, você vai mostrar isso. Olha, né, meu irmão pediu, olha, ele está fazendo essa transferência todo mês. Eu achei interessante até o secretário da Receita, Robson Barreirinhas, ele dando uma entrevista essa semana, ele falou, a preocupação maior talvez que você tenha de emprestar o cartão para o seu irmão, ou para sua vizinha, ou para o seu tio fazer uma compra, é de você não receber o dinheiro de volta. A menor das preocupações é com a Receita Federal, né? Isso para o cidadão comum. Agora, para o cidadão que comete crime usando cartão de crédito e Pix, aí é bom deixar as barbas de molho mesmo. Exatamente, exatamente, né? Então isso tá na rotina aí do brasileiro, né?
E como você coloca muito bem, é justificável perante a Receita. Sim, e outra coisa é o seguinte, Luciano, não é um fato inédito, infelizmente, né? Eu digo assim, quiséramos nós que isso fosse um fato isolado, mas não é. Né? Em todas as famílias acontece isso, o irmão empresta o cartão para um, às vezes a mãe faz um empréstimo consignado para o neto comprar uma moto. A gente está cansado de saber dessas operações. Isso acontece em todos os lares brasileiros aí, né? Oxalá, insisto na palavra oxalá, né? Queiramos nós que isso não fosse realidade, né? Mas de fato é uma realidade do brasileiro. Sim. E não só o governo sabe disso, como todos nós sabemos. Então, voltando a insistir no que o Luciano falou, é plenamente justificável. Talvez você tenha o aborrecimento de ter que esclarecer, mas é só isso. Tá? Mas agora, não precisa se preocupar que você que movimenta 8 mil, 9 mil, que a receita está no teu cangote e o mês que vem você está sendo pego por isso, não. Não é assim. Vamos pensar em conformidade. Tá? O que a Receita busca é pegar os grandes sonegadores e aqueles que cometem crimes contra a economia nacional e que prejudicam o trabalhador, o assalariado, que já tem a sua tributação na fonte. Muitas vezes ele paga um imposto alto e o grande, o criminoso, paga imposto nenhum. Então, vamos torcer para isso daí dar certo e não se preocupem. Exatamente. Não é? E porque tem essa rotina, né? Olha, aquela festa do final de ano da firma, que todo mundo transferiu o dinheiro do churrasco para a conta do fulano, que fez as compras, e aí pontualmente aquele mês teve uma movimentação maior. Né? E foi o que eu disse anteriormente também, né? Vamos dizer assim, vai chamar atenção uma operação fora do padrão rotineira. Sim. Né? Aquilo que eu falei, o cidadão ganha 5 mil, movimentou 30 mil entre cartão de crédito e Pix, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 3 anos. Opa, o alerta vermelho acendeu, não é nem o amarelo. Vamos verificar isso daqui. Agora, essas coisas eventuais, 5, 6 meses, 1 ano, ou sei lá, né, o cara tá fazendo a construção tá fazendo a reforma de casa, fazer uma churrasqueira lá, o cara pega um Pix aqui, faz um negócio lá. A gente sabe das mágicas que o brasileiro tem que fazer para se virar. Então não é isso que vai levar um cidadão para a malha fina da Receita, para ser taxado, para ser responsabilizado, né? Vamos ser mais coerentes assim e buscar nos proteger das fake news, né? Buscar as fontes de informações fidedignas, os canais oficiais de informação, as redes de notícias sérias com jornalistas estabelecidos no país. Essa é a melhor maneira da gente se proteger. Perfeito. José Carlos, né, voltando à questão do posto de atendimento virtual da Receita, perguntando como é que está o diálogo disso, né? Foi falado com a prefeitura, como é que está a conversa? Não, logo após o fechamento da agência da Receita aqui, eu já estava trabalhando na superintendência em São Paulo, eu até avisei a imprensa local que ia acontecer, buscando que fosse feita alguma movimentação para a gente tentar evitar, mas o que acabou não acontecendo. Então, assim que o fato aconteceu, eu busquei maiores informações para trazer maiores esclarecimentos, levei essas informações até o prefeito, conversei com ele numa conversa informal, me coloquei inclusive à disposição para poder ajudar nesse processo. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, que se houver vontade da administração pública de fazer, é jogo rápido, porque a Receita quer que esse posto seja criado, ela incentiva que isso aconteça, entendeu? E é uma forma dela ter uma maior penetração, né? Então, é um objetivo desejável para a Receita Federal e é desejável para o município também. Então, se houver interesse político em se fazer da administração, isso é uma questão que a gente consegue resolver, creio eu, em questão de 2 ou 3 meses, porque tudo já tem um encaminhamento mais ou menos organizado para que aconteça.
Marcelo, gratidão sempre aqui pelas informações. Fica sempre o espaço à disposição. A gente espera ver em breve esse posto em funcionamento na cidade. E mais do que isso, né, que a gente tem aí, né, a consciência do brasileiro, né, a respeito da importância aí, né, do imposto, da tributação correta, com todo mundo pagando de fato o que é devido e quem sabe no futuro, né, com taxas menores, já que a gente vai conseguir aí pegar quem aí não paga o que deve. É isso aí, Luciano, eu agradeço pelo espaço, pelo convite. Eu estou sempre à disposição da população de Batatais para a gente conversar, não só sobre esses políticos, esses assuntos relacionados à Receita Federal, mas quaisquer outros interesses, assuntos de interesse da população. Você sabe que eu tenho uma vocação política, eu amo Batatais, eu gosto de me inteirar a respeito do que está acontecendo na cidade, de participar, de dar opiniões. Eu espero que eu possa contribuir com a nossa cidade sempre que necessário. E eu queria destacar o seguinte, olha, não estou falando aqui em nome da Receita Federal. Hoje eu sou um servidor aposentado da Receita Federal, mas eu tenho uma experiência e eu acho que era minha obrigação contribuir com vocês nesse aspecto, porque se criou um pânico na nossa população aí, e não é justo que isso aconteça. Então, eu, com a maior boa vontade, fiz questão de vir aqui, contribuir, esclarecer, e espero que eu possa ter ajudado você, cidadão aí, no sentido de tirar essa nuvem negra sobre as nossas cabeças aí, para que a gente possa voltar a levar a nossa vida normalmente, sem um medo desnecessário.